Olá, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Eu sou a pastora Larissa, do Pastor Lauro. Nós somos pastores voluntários da Igreja Apostólica Fonte da Vida e várias vezes ele esteve aqui comigo, eu não apresentei, perdão. Meu esposo, Pastor Lauro, há quase 18 anos. Somos pastores da Igreja Apostólica Fonte da Vida e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, né? Nós dois aqui, que nós estamos reunidos, eu vou ficar olhando aqui para dois celulares. Estamos reunidos com o nosso grupo abençoado online. Nós estamos tendo os cultos presenciais, porém os grupos menores, para evitar de ficar perto, que é difícil ficar perto e não abraçar quem a gente ama, a gente está fazendo online. Amém? Pela tecnologia que está nos permitindo aqui cumprir o ID do Senhor e estar mais perto também de quem a gente ama, vendo aqui os rostinhos. Amém? Seja muito bem-vindo e a palavra de hoje é fidelidade. Você tem sido fiel ao propósito, à identidade, ao destino que Deus tem para a sua vida? Lembrando que a fidelidade, a obediência ao propósito que Deus tem para nós nos traz honra. Foi interessante que ontem eu compartilhei essa palavra com meu esposo. Eu sempre oro para trazer algo novo para vocês, né? São 18 anos de pregação, não, 19 anos de pregação. Eu confesso que eu não lembro de eu pegar uma palavra antiga, velha, que eu já ministrei para vir ministrar para vocês, porque eu sempre falo, tem um monte de palavra anotada que o Espírito Santo vai jorrando para poder anotar, pregar. É interessante que o Espírito Santo sempre começa pelo título, comigo, é assim. E aí, tem várias. Aí eu falei, Deus, será que eu pego alguma? E eu, ontem, tomando café da manhã aqui com meu esposo, eu falei, veio uma palavra, sexta de manhã, veio uma palavra no meu coração sobre fidelidade, o exemplo de Jonatas, né, filho de Saul, com o rei Davi. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Vamos usar a nossa imaginação, vamos usar a parte lúdica, como diz a Bispa Rubia, vamos imaginar a história para a gente vivenciar o exemplo tremendo de fidelidade que é a história desses dois homens de Deus. Amém? Vamos abrir em 1 Samuel 18, 1, 5. E o interessante é que nós estávamos no treinamento, né? Transformação para a família. O STF, transformando os corações, esse era o tema desse seminário, desse final de semana, são 8 finais de semana, e literalmente falaram sobre essa história também, mas não com esse foco. Falei, é um sinal, Deus quer falar, amém? 1 Samuel 18, do 1 ao 5, eu vou ler um versículo, o pastor vai ler outro para não ficar enjoativo. Se eu precisar, a gente vai dando umas pontuações aqui. Bom, o título é Amizade de Jonatas para com Davi, para nós entendermos essa história aqui de fidelidade e amizade. 1 Samuel 1, capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou com a sua própria alma. 2, pastor. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. 3. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Gente, eu confesso que fica até esquisito essa história dessa amizade aqui, né? A gente tá vivendo um mundo tão cheio de homossexualismo, tudo, que você fica assim até achando muito estranho essa alma aqui se ligar. Mas é uma amizade, é um amor que nasceu dentro de um propósito de Deus. Nós vamos descobrir no decorrer aqui da nossa história, não é história verídica, e vamos entender o nível da fidelidade de Jonatas. Me chamou muita atenção. Isso aqui dá uma história linda, um filme lindo. 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Olha o desprendimento. Jonatas, ele era o filho do rei Saul. Ele, inclusive, era para ser o próximo rei, não Davi, aos olhos naturais. Só que Jonatas sabia que Davi era um escolhido de Deus e ele se desprendeu de todas as suas vestes naturais, que aqui nós estamos vendo também espirituais,
trazendo a ele, olha, a capa que representa a autoridade e as armaduras, a armadura inclusive espada, arco e cinto. Jonas estava literalmente trazendo a legalidade para Davi assumir a posição que Deus estava chamando Davi. Davi já era rei? Não. Mas Davi já tinha sido ungido para ser rei? Sim, pelo profeta Samuel. Então, olha o nível da sensibilidade de Jonatas, olha o nível da maturidade emocional de Jonatas de saber o lugar dele. Porque, olha, tanto que ele era bem resolvido. Na cabeça dele, ele poderia falar assim, não, eu sou o próximo rei, porque eu que sou o filho do rei Saul. Mas não, Jonatas foi fiel primeiro, não a Davi. Jonatas foi fiel ao propósito que Deus colocou na vida de Davi. Gente, quando eu analisei isso daqui, eu confesso que a gente está cansado de saber da história de Jonas. Mas comoveu muito o meu coração. O nível de desprendimento, o nível de fidelidade e de obediência ao propósito de Deus. Porque ele podia muito bem falar, não, eu que vou ser o rei. Continuando. 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. Olha a prudência. Eu vi algo que eu estou fazendo uma mentoria, né, com o pastor Thiago Brunet, que é coach. E ele falou o seguinte, uma coisa que mexeu muito comigo. O apóstolo fala muito isso também, nosso apóstolo César Augusto. A pessoa, muitas vezes, é levada em altos montes pelos seus dons, os talentos que Deus colocou na vida dela, mas o que mantém ela é o seu grau, o seu comportamento. Olha aqui o comportamento, prudência. A prudência reflete o comportamento de uma pessoa. Continuando. De modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Continuando. Sucedeu, porém... Não, perdão, pastor. E nós vamos continuar no capítulo 19, do 1 ao 7. 1 Samuel 19, do 1 ao 7. Obrigada. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo, meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Jonatas, para quem não está entendendo a história que está nos vendo aí, ele intercede por Davi, ele protege Davi, inclusive ele está ficando ao lado de Davi e contra o pai. Nós vamos ver no decorrer da história. 3. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito ao meu pai e verei o que houver e te farei saber. 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. 5. Arriscando ele a vida, ele quem? Jonatas. Feriu Jonatas está falando de Davi. E a Flor está querendo participar, que essa é a hora dela brincar. Aí ela traz o brinquedo pra gente jogar pra ela, tem lógica? Aleluia. Arriscando ele a vida, isso faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo, faz parte quando você faz uma reunião em casa, né? Porque ela não fica presa na sala, né? Ou nos outros cômodos, senão ela fica latindo, é pior. Arriscando ele a vida, Jonatas está falando de Davi. Feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel, tu mesmo o viste e te alegraste. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Verso 6. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jurou, hein? Jurou. Primeiro que não era bom jurar, ele já jurou e depois não cumpriu o juramento, né? 7. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe
todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Vamos lá, nossa terceira parte da leitura. 1 Samuel 20, do 1 ao 43. Agora é muita coisa, mas é muita coisa mesmo, para você entender o contexto. Para você entender o nível de fidelidade desse Jonatas, para nós aprendermos a ser fiel no que Deus tem colocado nas nossas vidas. Ser fiel no ministério, ser fiel com o seu dom, com o seu talento, ser fiel no seu papel de esposo, de mãe, de esposa, de filhos, de nora, de genro, ser fiel em todos os papéis que Deus colocou na sua vida. 1 Samuel 21, onde nós vamos ver sobre essa amizade entre Davi e Jonatas. 20. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Para! Quantas vezes a gente está com o coração, com intenção boa, está servindo a Deus, está fazendo bem para as pessoas, mas por a gente estar brilhando e por a gente estar conseguindo a afeição das pessoas, como Davi conquistou, ele era carismático, ele conquistou a amizade de todos e o respeito, a admiração até do servo de Saul, gerou o que no rei Saul? Gerou incômodo, gerou intimidação, porque ele era mal resolvido emocionalmente, diferente do seu filho Jonatas, que sabia o lugar dele. O rei, que era para ser o mais bem resolvido, porque ele estava colocado num alto posto, maior que Davi, estava enciumado de Davi, porque Davi conseguiu os olhares para ele. Quantas vezes isso acontece? Geralmente quando a pessoa é carismática, chegando nos lugares e leva a luz de Cristo, ela incomoda. Quantos já experimentaram isso? Né? Continuando, e passem isso para sua cabeça. O que eu fiz? Qual que é a minha culpa nisso? Que pecado que eu tenho disso? Por que as pessoas estão sendo injustas comigo, estão me perseguindo? Porque a luz incomoda. Luz nas trevas incomoda. Vamos lá, pastor? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então, Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo. Não saiba isso, Jonas, para que não se entristeça. Então, Davi já estava meio preocupado, que sabia que Saul tinha visto que Jonatas era amigo de Davi e ele não estava muito seguro de ser protegido por Jonas, porque sabia que o pai ia começar a mentir para ele. E Davi, sendo guerreiro, sabe que, das astutas que anda no meio de um exército. Continuando. Não saiba isso, Jonas, para que não se entristeça. Verso 3. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Olha o tanto que Davi estava sofrendo. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Pode. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se o teu pai notar a minha ausência, verso 6, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém e sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. 8. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança aonde? No Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém se de alguma sorte soubesse que já está mal estava, de fato, determinado por meu pai,
para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas, que quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram. Jonatas faz aliança de fidelidade. Aliança é sinônimo de fidelidade, pelo menos deveria ser, né? Então Jonatas faz uma aliança com Davi. E disse Jonatas a Davi, o Senhor, olha aí, a aliança de Jonatas não é com Davi, é com o Senhor. Ele sabia, ele tinha sensibilidade espiritual que o Senhor estava por trás desse propósito. E disse Jonatas a Davi, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a essas horas sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor o que a este aprouver. Se não tu fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Ele estava colocando a própria vida em risco para provar que era uma aliança feita no Senhor, né? 14. Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Olha aqui, eles estão fazendo uma aliança para um cuidar do outro. E isso daqui é a resposta lá na frente que nós vamos ver sobre a honra às pessoas que são fiéis ao propósito de Deus. Continuando, aqui no 16, pastor, me perdi. Sim, assim, verso 16, 1 Samuel 20. Fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Inclusive, o pai dele estava aqui, né? Nessa classe. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. 18. Disse-lhe Jonatas, amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, por que o teu lugar estará vazio? Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondestes no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. 20. Atirarei 3 flechas para aquele lado, com quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi, vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor terás paz, e nada há que temer. Amém, porque quando o Senhor está na direção há paz e não há tormenta. Amém? É o nosso termômetro do cristão, né? Porém, se disser ao moço, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quando aquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Amém. Que a aliança que está no Senhor, ela é inquebrável. Amém? E é eterna. Verso 24. Pastora, que tanta leitura? Sim, para nós vermos que nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor, sermos simples como a pomba e astuto como a serpente, para que o propósito dele se cumpra. Verso 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas de frente dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. 26. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu-lhe Jonatas, o que já tinham combinado junto, né? E olha o acordo, a transparência e o plano B
para evitar de ser descoberto, respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Saul irado com o próprio filho. Olha a vaidade, o orgulho que faz ele até ameaçar o próprio filho de morte. Verso 30. 1 Samuel 20, 30. Fique ligado que é bom força você ler a Bíblia junto com a gente, bastante. Bora lá. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde. Olha o que ele falou da mãe de Jonatas. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. 32. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Olha a vaidade, ele quis matar o próprio filho por causa de orgulho. E olha que ele não tinha nem perdido o reinado ainda, hein? Continuando, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Jonatas despede-se de Davi. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ali atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia tirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram muitos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Olha a aliança. Continuando. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém. Agora vai ser menos, viu? Vamos ler lá no 1 Samuel 23, o 15 e o 18. Sobre Davi e Jonatas renovam essa aliança e depois nós vamos entrar no resultado final. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zifé, em Oresa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oresa e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Olha isso. Jonatas foi usado por Deus, olha que louco, para cumprir o propósito de Deus na vida de Davi. E o mais louco ainda é que Deus escolheu o filho do adversário do propósito de Deus. Olha que louco. E é onde eu lembro do versículo: Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nada vai impedir. Deus vai fazer o que for.
até escolher o filho do inimigo para poder estar do seu lado, para te proteger, para estar no território do inimigo, para ser o olheiro, para te passar as informações, para trazer proteção, para evitar a morte, como Jonatas fez, que pôs a própria vida dele em risco. A própria paz na família em risco. O próprio futuro dele, que poderia ser o futuro rei, em risco. Porque ele sabia que Deus estava no propósito. E ele foi fiel a Deus e ao seu amigo. Mas eu tenho certeza que a Deus em primeiro lugar. Por isso que trouxe a ele toda a convicção de ficar contra o pai e a favor de Davi. Continuando. Verso 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Toda hora na história fala isso. Eles renovando a aliança. Nós também temos que tomar cuidado para que a correria do dia a dia não faça com que as nossas alianças vão se enfraquecendo entre marido e mulher, até entre nós com a nossa igreja, com a nossa liderança, né? Porque aí quando o apóstolo fala assim, fala aí que você está na melhor igreja do mundo, tem o melhor louvor, você fala assim, não é. Mas se eu tô lá, é o melhor para mim, senão não estaria lá. Se eu falo que meu esposo é o melhor para mim, porque ele é o meu marido, então ele tem que ser o meu melhor, porque senão, por que eu estaria com ele, né? Mesma coisa ele para comigo. Continuando, 2 Samuel, agora vamos lá para 2 Samuel. Agora nós vamos entrar na parte da recompensa, da honra, para quem é fiel ao propósito, à identidade, ao destino, aos papéis que Deus te desafiou a fazer e a estar hoje. 2 Samuel 4:4. Sobre a morte de Isbosete, mas não tem a ver aqui esse versículo, desculpa. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, Saul e Jonatas morreram. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Lá no curso foi interessante essa parte que eles trouxeram para nós, né, que me ajudou aqui, enriqueceu na palavra. A gente não lembrava que ele tinha ficado manco porque estava fugindo. A ama ficou com medo, todo mundo ficou falando na cabeça dela. Então agora Davi é rei, Davi vai matar, aniquilar toda a descendência de Saul. E aí começaram a fugir e colocou isso incutido na cabeça da criança que ele tinha que ter medo de Davi, que Davi ia matá-lo. Isso acontecia com todos os reinados. Que isso acontecia, né? Foi até colocado lá para nós, obrigado, pastor. Historicamente, com todo o reinado, quando mudava o rei, eles aniquilavam a descendência para eles não ficarem cobrando que era eles para serem rei, né? Então, para finalizar, o último capítulo e versículo que nós vamos ler, 2 Samuel 9, do 1 ao 13. E esse medo que sempre eu erro, Mefibosete teve, ele cresceu com esse medo, fugindo do rei Davi. Nós vamos ver aqui o final dessa história e tem um outro aprendizado aqui. 2 Samuel 9, 1 ao 13, pastor. A bondade de Davi para com o filho de Jonas, que é o Mefibosete, que eu não sei falar. Aí. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Olha, Davi foi perseguido por Saul, teve chance de matar Saul, não matou Saul, que Saul todo momento queria matá-lo, e ele ainda queria usar de bondade para com ele, mas não era por causa de Saul, era por causa de quem? Pelo amor a Jonatas e a aliança que eles fizeram com o Senhor. Aqui demonstrando o coração que ele tem, né? O rei Davi. Independente das falhas, dos erros, o rei Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O homem que teve misericórdia, o homem que foi fiel à aliança. 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba.
Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Eu achei interessante que eles colocaram que Lodebar era uma terra muito árida, muito seca, representando a condição do filho de Jonatas naquele momento. Rejeitado, o único da família, vivia escondido. Sejam bem-vindos. Alguém abriu o microfone. Dá uma fechadinha aí, por favor, que a gente já está encerrando para a gente abrir, para a gente compartilhar, né? E aí, o que acontece? Ele vivia nessa situação sozinho, sem família, rejeitado pela sociedade porque era manco e literalmente escondendo. Pensa, a vida inteira se escondendo com medo de Davi. E Davi procurando ele com coração, com bondade para honrá-lo. E é onde que eu quero entrar nessa brecha aqui. Quantas vezes as pessoas, infelizmente, têm a visão errada de Deus, que Deus é castigador, que Deus só sabe amaldiçoar, parece aqueles velhos carrancudos que tá com o cajado na mão para bater na cabeça toda hora para corrigir, sendo que Deus é amor, sendo que Deus é um Deus misericordioso, sendo que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, que cada um de nós somos perdidos de alma e não somos dignos da salvação que vem por Ele, mas pela graça do Senhor nós somos salvos e sarados. Então, quantas vezes a gente tem, as pessoas se fogem, se escondem de Deus e escutam as mentiras do diabo, culpa, condenação, vergonha, que a pessoa não é digna nem de ir na igreja porque ela é pecadora, que ela é suja, ela é ímpia. E todos nós somos do pó e vamos voltar. Então, nós temos que ver se a nossa visão de Deus está alinhada com a verdade ou se ela está deturpada de acordo com as culturas, as crenças limitantes que a gente cresceu vivendo. Um exemplo melhor e desde o início da Bíblia sobre isso, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Eles estavam nus e começaram a se esconder com as folhas ali, se escondendo de Deus. Será que quando Deus falou para eles, cadê vocês? Por que escondem de mim? Se eles tivessem pedido perdão, se arrependido, eu me dou na liberdade poética aqui da Bíblia de crer pelo Deus que eu creio, que é amoroso, misericordioso, eles teriam se arrependido, teriam pedido perdão e tudo ia continuar lindo. Não precisava nem de ter mandado Jesus para resgatar o primeiro projeto. Mas voltando para a nossa história aqui de Mefibosete. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. 6, verso 6 do 2 Samuel 9. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, com medo, né, que ia ser decapitado. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha isso. Ele vivia uma vida miserável, numa terra árida, porque ele tinha medo do rei Davi. Quantas pessoas estão vivendo uma vida medíocre, miserável, desgraçada, porque não conhecem o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia, porque foram ensinados errados. Então Deus, Ele quer trazer honra, Ele quer trazer recompensa para todos aqueles que são fiéis ao propósito dele na sua vida. E naquela época ainda, né, pastor, ainda com deficiência, né? Que então, era mais rejeitada ainda, né? Então, se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão? Olha a visão que ele tinha dele emocionalmente. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu?
Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tu que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos. Olha, além de abençoar ele, está abençoando toda a descendência. E teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, além dele ser abençoado, abençoar a descendência dele, estava abençoando os servos dele. E olha aí a honra. Ele foi colocado a sentar na mesa do rei, resgatando a questão de paternidade real, né? E o que Deus faz conosco? Somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. É isso que Deus tem para nós. 11. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Aqui, como um dos filhos do rei. Resgatando a paternidade, fazendo com que o que Jonatas fez com Davi. Jonatas se despiu das suas vestes, deu a Davi e agora Davi estava honrando o que o pai fez com seu filho que foi rejeitado. Então, a gente, muitas vezes, né, na luta, na adversidade, o diabo quer roubar as bênçãos, as promessas que estão aqui na palavra do Senhor para nós, né, no meio da adversidade. Mas lembre-se que nós servimos um Deus justo, nós servimos um Deus de aliança, nós servimos um Deus que ele não é homem para mentir. Ele fez a aliança, ele diz que nós, nossa casa, serviremos ao Senhor, comeremos o melhor dessa terra se permanecermos firmes, permanecermos na palavra dele, porque aquele que me ama, ama guardar os mandamentos, e Deus vai fazer. Que tudo que nós semearmos, nós iremos colher, igual a atitude de Jonatas, está colhendo na descendência dele. Continuando, 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Por que ficou especificando sempre que ele era coxo de ambos os pés? Igual o pastor falou, né? As pessoas que tinham deficiência na época, eles eram muito excluídos. Além dele fugir do rei Davi, ele fugia, se escondia por causa dessa deficiência, né? E pensa também, igual colocou lá no treinamento, a raiva que ele tinha de Davi, porque também culpava Davi da sua deficiência, porque tiveram que sair correndo com medo de Davi, e por isso que ele caiu e ficou manco dos dois pés. Então, que história tremenda de aliança, de fidelidade e de mostrar que no fim, sempre Deus honra aqueles que são fiéis à aliança, aqueles que se mantêm fiéis na aliança para com o Senhor, para com o propósito do Senhor, para com os papéis que Deus nos exerceu, lembrando que a gente tem que sempre fazer, pensando em fazer o melhor para o Senhor, e a recompensa sempre vem dele, em nome de Jesus. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, a gente não precisa de padrinho, porque a gente tem o padrinho melhor do mundo, que é Jesus, que é o nosso Deus, que é o que usa o filho do inimigo para te proteger no território do inimigo, para te trazer livramento. Olha que história! Isso aqui dá um filme, dá uma série muito legal no Netflix, vou sugerir. Então, eu espero que Deus tenha falado com você. Vocês fiquem aqui. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, meu amor. Tamo junto. Amém.